Quer aumentar a sua renda trabalhando da sua casa? A Bruna, que já faturou mais de 3 milhões, vai te ensinar a como fazer isso. No curso dela, você vai aprender sobre marketing digital, vendas, crescer e faturar com o Instagram e muito mais. Ficou interessado? Clica no primeiro link da descrição. E daí no meu primeiro ano de faculdade, o meu irmão também foi fazer ADM. Meu irmão na época ia prestar medicina, agronomia, eu convenci ele a fazer também ADM. A gente tem 2 anos de diferença, mas ele fez um ano de cursinho, eu sou um ano adiantada, então a gente entrou no mesmo ano na faculdade, né? E daí um professor dele de economia, professor Gentil, é o nome dele, fez essa gentileza de apresentar o mercado financeiro pro meu irmão. E como a gente era muito unido, ele mostrou isso. E daí ele falou, pô, olha que legal isso daqui, pai. Eu falei, puta, vi aquele monte de gráfico, aquele sobe e desce, e falei, isso não é pra mim. Aí depois eu entendi que basicamente era comprar barato e vender caro. Né? Então, ou seja, como tudo na vida. E eu já tinha trabalhado com a minha mãe, né? Minha mãe tinha loja em shopping, tem ainda. Então, eu já tinha trabalhado atrás do balcão. A gente sabia a relação que lucro é sempre comprar barato e vender caro. Sim. E daí eu entendi que bolsa de valores não era um bicho de 7 cabeças. E comecei a estudar isso já no meu primeiro ano de faculdade. Aí, de lá pra cá, a história é longa, mas eu fiz... virei agente autônomo de investimentos. Ou seja, hoje se fala muito desse profissional, mas na época foi o primeiro ano de certificação desse profissional. Não tinha grana, então eu tinha clientes. Depois a gente montou um asset. Depois a gente montou uma empresa para operar o nosso próprio dinheiro. E depois a gente comprou uma empresa. Pode seguir falando. Eita. Tem problemas técnicos, vamos ajustar aqui os problemas. Show. Que não pare não, Então, e daí eu peguei e a gente montou uma empresa para operar o nosso próprio dinheiro. Daí não me julguem agora, chama WHPH, que significa Work Hard, Play Hard, né? Porque eu usei trabalho duro, Sim. se divirta bastante, que era sempre o nosso lema. E daí a gente comprou uma empresa listada na Bolsa de Valores, que é a antiga Inepar Telecom. Sim. E daí a gente transferiu para dentro dela o que a gente já tinha lucro, que é a Atom, hoje, né? Então já era uma atividade que a gente fazia, que era ter o nosso capital disponível para outras pessoas operarem e a gente ensinar essas pessoas. Então hoje a gente tem 2 braços. Eu ensino as pessoas sobre o mercado financeiro e contrato as que mandam bem para trabalhar com o nosso dinheiro sem nenhum risco para elas. É o que a gente faz. Perfeito. Então só pra quem tá em casa entender, o business é um braço de são duas frentes, uma de educação e uma mesa proprietária de traders, né? Exato. E Carol, eu entendo, a Atom ela vem de 2016, né? E de lá pra cá, eu não sei, acho que multiplicou por 10 os entrantes na Bolsa Brasileira, né? Se não me engano, eram 300 mil na tua época. Hoje a gente tá em 3... Cara, eu vi o dado mais recente, 3,8 milhões aí de gente que investe na Bolsa, né? E como é que foi essa jornada de 5 anos pra cá, da Atom? Vocês conseguiram crescer na toada do crescimento da Bolsa? E como é que foi, por exemplo, no movimento da pandemia, onde as pessoas foram para casa, mudaram um pouco os hábitos? Como é que foi essa jornada até aqui? Bom, interessante de falar isso, né? Porque quando eu entrei na Bolsa, há 16 anos, a gente tinha aí sempre a meta, né? A Bolsa sempre falava da meta de 5 milhões de CPFs, de pessoas investindo e tudo mais, e não passava dos 500 mil. E por muitos anos, a gente viu ainda essa objeção do brasileiro em relação ao mercado financeiro, mesmo porque a gente tem que destacar que a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta. A gente pega aí pouco mais de 4 anos e a gente estava em 14,25% ao ano. Sim. Ou seja, quem tinha muita grana deixa o dinheiro em renda fixa, que você ganha sem precisar fazer nada. Ganhar 14% ao ano só tomando sol, tá ótimo. Né? Então, ou seja, as pessoas não queriam tomar risco. E daí, quando a gente teve uma queda brusca da taxa de juros, recente... o microfone dela, porque tá com um problema aqui. Desculpa, gente, tá com algum problema no teu microfone. Só passa o microfone para ela, depois, enquanto o Otis arruma aqui, para não perder o teu áudio aqui. Aí depois a gente volta pro Diego quando você for perguntar. Alô, quebrei o microfone. Tô chegando aqui. Problemas técnicos, mas por favor, continue. Manda conta aí. Mas então, assim, a gente teve uma taxa de juros altíssima no Brasil, né? Então a gente por muito tempo, e quando a gente teve agora, nesse momento de pandemia, uma queda brusca da taxa de juros, ela já vinha em queda e ela chegou aos 2%. Mais pandemia, que todo mundo foi para casa, todo mundo entendeu que precisava aprender coisas novas e que precisava aprender a outras formas de ganhar dinheiro. Que você não pode ser refém do seu salário, da sua empresa, etc. Uma coisa que eu bato bastante na tecla, que é ser multi-receitas, né? Então, o que aconteceu? A gente já estava muito bem posicionado, porque eu brinco que eu tô rouca até hoje, de tanto dar palestra, falar, não sei o que. Cada lugar que me convidava, eu falava sobre bolsa. E quando a gente montou a Atom e eu queria escalar, eu fui pro marketing digital.
Então, quando veio a pandemia, a gente já estava muito bem posicionado no online, as pessoas já conheciam o nosso conteúdo, a gente já vinha trazendo muito conteúdo. Então, a pandemia ajudou muito a Atom a crescer, no sentido de que também as pessoas no home office tinham mais tempo para aprender coisas novas, porque elas não tinham deslocamento, e muitas também tinham a preocupação de grana, né? Tipo, pô, eu não posso ser refém só do meu negócio. Então, isso colaborou bastante com a Atom. E a Atom é uma das que mais coloca, literalmente, investidores na bolsa, né? Então, a gente, assim, para você ter uma ideia, a gente já treinou mais de, hoje, 50 mil alunos, né? A gente tem mais de 200 mil pessoas por mês acompanhando os nossos conteúdos, né? Então, ou seja, 2 milhões de pessoas ativas. Então, se imaginar que 3 milhões de pessoas, 3,8 milhões de pessoas são investidores, pelo menos 2 milhões a gente ensinou alguma coisa e elas começaram. Então, a gente acaba sendo aí um grande porta-voz do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, ensinando as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças, que elas podem ser sócias de grandes empresas, e não só de empresas, né? Que quando a gente fala de bolsa, as pessoas só lembram de Petro, Vale, mas, por exemplo, o agronegócio no Brasil. Pô, subiu pra caramba, principalmente com a alta do dólar. E você poderia ganhar dinheiro com boi gordo, com milho, com a soja, sem ter nenhum metro quadrado. Então, ou seja, você simplesmente, sem comprar nenhuma fazenda, também pode ganhar dinheiro com o agronegócio. Essa é a bolsa. Então, esse aumento aí do interesse das pessoas tem esses dois fatores. Um, a questão da taxa de juros, que acabou movimentando a galera. E segundo, também, a questão da galera ter ido para online. Então, ou seja, uma preocupação, a pandemia favoreceu aí o aumento do número de investidores. E até a questão da fonte alternativa de renda, na medida que a pandemia ela traz uma preocupação, talvez do funcionário que quer ter um plano B, caso tenha alguma situação do tipo, puta, meu, se eu por acaso a empresa me mandar embora, onde que eu posso me especializar, né? Teve bastante esse movimento, né? Eu conheço amigos aí que entraram no mercado justamente no meio da pandemia como uma alternativa para poder eventualmente se especializar. Na verdade, todo mundo tem que fazer isso, né? Porque assim, vamos lá, você trabalha, e se você coloca o seu dinheiro para trabalhar, você tá fazendo a sua hora valer mais. Eu boto muito na tecla que não tem a opção, eu vou ser investidor ou eu vou empreender. Não, você vai fazer os dois. Porque você tá trabalhando, você montou o teu negócio, você ganha X reais por hora e você colocou o seu dinheiro para trabalhar, então você vai atingir os seus objetivos financeiros mais rápido. E uma das coisas que eu acho que o brasileiro ele precisa começar a pensar é quanto vale a sua hora. A gente tem o péssimo hábito de querer trabalhar mais horas. E aí você trabalha até tarde, todos os dias, e não sei o quê, fica cansado e não vive. E o melhor da vida é a vida, né? É você poder viver. Então, quando você pensa em colocar seu dinheiro para trabalhar, você ganha 2 vezes. Então, eu tô ganhando aqui 100 reais, e o meu dinheiro aplicado, sei lá, ganhei 50 reais, então você ganha 150 reais por hora. Então, ou seja, você vai diminuir a quantidade de horas que você precisa. E daí vale lembrar que isso pode ser... Você pode se tornar um investidor, você pode ser um investidor de longo prazo, garantir a sua aposentadoria, a faculdade dos filhos, famoso etc. holder. Exato. Ou você pode holder. ser um trader, né? E o trader, daí tem muita mídia em cima do day trade, falando mal e etc. É um profissional, como qualquer outro. É o cara que está ganhando na volatilidade. Então isso pode ser a sua renda extra, como pode virar uma renda principal. E uma das coisas que eu bato bastante na tecla, que é importante de dizer, é que o mercado financeiro ele é gigante. E hoje a Atom, ela forma não só o trader, né, o day trade, que é quem a gente contrata, mas também o agente autônomo, o gestor, o analista. Conforme aumentou o número de investidores, também aumentou o número de agentes autônomos. Por quê? Porque você precisa de mais gente para atender melhor os investidores. Então, tudo isso acaba mostrando que o mercado, igual a gente estava falando agora da plataforma Temos Vagas, é isso, o mercado financeiro tem vaga. Por quê? Quanto mais pessoas aprenderem a investir, mais pessoas, mais profissionais no mercado financeiro a gente precisa. Então, eu acho que é esse raciocínio que a gente precisa ter.